para vocês, alguns, alguns aqui já sabem, enfim, é, eu não sei o porquê e eu não sei o que, onde eu estava com a cabeça que eu me propus. Deve ter, sei lá, uns. Tereza lembra disso, deve ter mais de 20 anos, que eu e um cartel, me lembro da Josênia nesse cartel, não me lembro mais de quem, a gente começou Tinha a Mônica, se não me engano. no cartel, não, não, acho que não tem. Tinha a Não Mônica, importa. que depois se Eu ocupou muito também do comecei a grafo. estudar, eu acho que foi antes da Mônica, mas enfim, começamos a estudar, lendo. Eu me lembro que tinha trechos enormes da leitura que a gente não entendia nada, mas a gente seguia, e mais adiante a gente entendia alguma coisa, mas eu me debrucei tanto que eu me lembro da Angela Carpes e da. Oh, meu Deus, quem é a outra menina? A Dulce. Que uma vez eu estava entrando na escola e já era assim esse design, as cadeiras de um lado, as cadeiras do outro, e eu vim entrando, e elas falaram assim, ela está igualzinho o gráfico do desejo. Alexandre, bota a primeira imagem, por favor. Eu vou precisar muito do Alexandre, né? Porque trata-se o tempo todo de mostrar, né? De fazer essa mostração. E aí, bom, passou, eu realmente fiz muita coisa. Hoje, eu falei, tá aí. Ouvi falar aqui, ali, grafo do desejo, falei, tá, é uma coisa que, se eu já trabalhei nesse grafo, deve ser importante. Para mim, eu vou voltar. Acontece que o grafo era outro e eu era outra. Então, aquilo tudo que aconteceu e que eu aprendi e que eu desenvolvi em cima do gráfico, hoje eu não reconheço. Eu estudei nos mesmos livros. Eu me utilizei muito, já adiantando, do livro do Alfredo Edelstein, que é esse que está aqui. Ele tem outra capa, tá? Esse meu é antigo, ele já foi editado com outra capa. Esse livro ajuda muito, muito. Mas olha só, é um livro sobre o grafo do desejo. Então, quando eu mergulhei, eu falei, e agora? Cadê a borda? Onde eu vou? Eu estou trazendo isso tudo para dizer para vocês que eu até fiquei pensando, será que isso é um seminário? Porque um seminário se caracteriza por uma elaboração própria, né? Do sujeito, uma leitura e uma elaboração teórica própria. Eu não sei, eu vou fazer essa pergunta agora e talvez ao final eu vou poder responder, ou vocês vão poder responder, se realmente ao final eu conseguir trazer alguma coisa que diz respeito à elaboração própria. No momento, a impressão que eu tenho, pode tirar a imagem, Alexandre? No momento, a impressão que eu tenho é que eu vou trazer recortes, né? E acho também que vai ser preciso uma certa continuidade. A participação de vocês será muito bem-vinda. Eu peço que vocês me interrompam, tá? Eu não deixa para falar no fim, porque aquilo que eu vou falar no fim já está articulado com o que eu falei antes, e aí a coisa perde sentido. Então, me interrompam, por favor, para perguntar, para duvidar, para dizer que tá, não é oi, não é bem isso, enfim, discordar, qualquer coisa, porque é assim que eu posso trabalhar com esse nível de dificuldade, de extensão. Eu hoje estava falando num cartel, rapidamente, sobre esse seminário, a impressão que me dá é que o grafo tem essa figura que vocês viram, né? É como se fosse uma árvore, né? Uma árvore que o Lacan plantou, e essa árvore não para de crescer, e de dar fruto, e de dar folha, e aí cai o fruto, e aí nasce outro fruto, porque a impressão que dá é que o Lacan não esgotou esse grafo, né? Ele tem uma montagem básica, que a gente vai falar rapidamente, que eu acho que é até objeto de muita equivocação. E, a partir daí,
ele vai desenvolvendo a teoria dele mais intensamente em 10 anos, que ele começou a trabalhar o grafo no seminário 5 e 6 e na subversão do sujeito, e ele vai, não está mais trabalhando o grafo, mas quando ele vai trabalhar outra coisa, outra teorização, ele chama o grafo, e o grafo volta com uma frequência muito grande até o seminário 10, que é o seminário onde ele trabalha o objetuário, né? Não quer dizer que daí em diante ele não possa também solicitar o grafo, isso acontece. Só que aí, no lugar do grafo, toma espaço, né? Toma função o nó borromiano e toda a topologia, o torus, etc. Então, são outros recursos, né? Bem mais complexos, que, aliás, é outro desafio, mas ele não abandona o grafo. E aí eu estava comentando isso no cartel, eu falei, parece que é uma árvore de Natal que a gente enfeita aqui, enfeita ali, bota mais um enfeite, bota outro enfeite, bota, e que pode enfeitar de várias maneiras. E aí a pessoa, que foi um rapaz de Brasília, ele falou assim, ele é participante, ele nem é membro efetivo da escola, ele disse assim, mas a árvore de Natal é a mesma árvore, mas você a cada ano enfeita diferente. Eu acho que isso fala muito de como eu entendi o gráfico como esse recurso, né? Então, eu acho que seria importante, na medida do possível, que vocês acompanhassem, né, isso, que é um seminário, um grupo de trabalho, sei lá o quê, porque se perder um capítulo da novela, vai ficar complicado, até para mim. E quem não puder estar, tem a gravação, que pode acompanhar e tal. Bom, eu preparei algumas coisas aqui e vamos lá. Eu chamei o primeiro ponto a topologia do grafo, né? Porque esse desenho que vocês viram aí é um desenho onde está marcado linhas, né? Linhas. Porque é lógico que se podia fazer, mas eu não tenho habilidade para, no lugar dessas linhas, desenhar fitas. Mas, por favor, todas as figuras que vão aparecer, que eu vou trazer aqui, com o aspecto de linha, né? De uma linha, de um desenho de uma linha, sempre vamos estar atentos que não é de linha que se trata, é de uma fita, de uma faixa, é disso aqui que se trata, uma fita, e que, portanto, é submetida a torções. Cada encontro de uma fita com outra fita, eu não tenho fita, cada encontro desses se dá uma torção. Não é uma sobre a outra, é uma torcendo e a outra torcendo, e elas continuam. Então, o grafo é realmente a base da topologia do Lacan, embora ele não tenha se dado conta com antecipação de que seria, mas vocês vão ver que é a base da topologia. Então, eu penso no grafo como o percurso pulsional. Todos esses caminhos, né? Tanto os pontilhados quanto os de linha ininterrupta, etc., isso tudo é pulsão, é movimento da pulsão, né? Tem a estrutura mebiana do oito interior, é isso que eu acabei de falar. É preciso ser uma fita para fazer aquele desenho do oito interior, onde não há fora nem dentro, mas há delimitações de espaço. Espaços que são vazados. No oito, eu não fiz essa imagem, mas no oito interior, todo mundo acho que já teve, né, acesso a essa imagem. No oito anterior, a gente não tem dois espaços assim separados, não. Eles são vazados, né? Eles, embora sejam articulados, quando um espaço encontra o outro, ali passa um pequeno espaço onde está a questão do objeto. A outra curiosidade que eu lembro é que, quando a gente estava estudando, já no final do cartel, a gente já tinha estudado muito sobre o grafo do desejo, eu me lembro que eu perguntei, mas onde está o desejo nesse grafo? Porque eu já estava terminando os estudos naquela época, né? Eu já tinha o livro do Alfredo, e
Não, se vocês perguntarem no final ou agora, vocês não vão encontrar um lugar, aqui está o desejo. Começa que ele, numa determinada apresentação, ele bota desejo no lugar, aí, na outra, ele já bota o A grande, né, que seria, portanto, a questão do outro da linguagem, porque ser articulado, né? O desejo está ali onde antes estava o outro da linguagem. Depois ele bota o outro barrado. Aí vocês vão dizer, mas isso aqui não era desejo? Vão se acostumando, que a cada apresentação, a cada design do grafo, as coisas aparecem com nomes diferentes. Mas não é por engano nem por acaso, é porque realmente há uma certa uma articulação, não é uma evolução. Jamais pensem que no gráfico não tem o de baixo, depois o de cima, não tem um começou assim e depois vai ficar desse jeito. Isso aqui é bebê, não tem essa ideia de que essa articulação é do a-língua, do tempo, do ínfase. Não, a articulação do grafo é alguma coisa que se dá ao mesmo tempo com todos esses penduricalhos, digamos assim, da árvore, ao mesmo tempo isso se dá a cada ato de fala. Tudo ao mesmo tempo. Isso traz, portanto, dificuldades. Bom, continuando, então, né, o que eu estava dizendo, é a estrutura mebiana do oito interior. Uma borda circular com um percurso que envolve o primeiro e o segundo. Bota a imagem de novo, Alexandre, a mesma imagem. O primeiro e o segundo andar ao mesmo tempo, seguidamente, que, portanto, não vai poder fechar nunca. Esse desenho do grafo não é do Lacan, não é do Alfredo, é de Teresa Meloni. Na verdade, o que tem o desenho original seria esse. Como é que eu vou dizer, meu Deus? É difícil falar esse desenho. Essa linha preta, tá, que está aí, isso é assim, em toda apresentação nós vamos ter isso, é exatamente a entrada do sujeito no mundo, digamos. E as duas linhas que cortam da esquerda, linhas vermelhas, que cortam esse desenho preto, essa linha preta, que cortam da esquerda para a direita, cortam da esquerda para a direita, duas vezes, primeiro embaixo, segundo em cima, também são originais do desenho do Lacan e, portanto, do desenho do Alfredo. Eu é que, para começar a falar do grafo, precisei fazer essa espiral. Então, eu peguei a primeira linha vermelha de baixo, que é própria do desenho, dei uma volta com ela e fiz ela continuar na linha de cima, e dei outra volta e fiz ela continuar para mostrar a infinitude dessas voltas que o sujeitinho, que é a entrada do sujeito é essa linha preta, vai sofrer na sua relação com a linguagem. Cada vez que fala, é uma linha vermelha que vai cortando. E eu resolvi emendá-las todas e fazer assim, nesse sentido de que, né? Porque senão parece que tem uma, duas, aí acabou. Não, é uma constante. E aí, a minha associação, primeiro porque eu gosto muito dos textos do Freud, da metapsicologia, dos textos que falam da pulsão, eu gosto muito, isso me apoia muito, isso não discute, para mim, não discute com Lacan, eu faço muito bom uso deles. Eu me lembro do Freud dizendo que o movimento pulsional é como se fosse ondas do mar que não param de bater na areia. Mais forte, maior, menor, volta, desenha alguma coisa na areia ou não. Então, essas linhas, essas voltas de linha vermelha sobre esse caminho, esse percurso, né, da linha preta, que seria o percurso do sujeito, me faz pensar no movimento pulsional. Tereza, só uma perguntinha. E o oito interior? É esse que você está riscando de vermelho? Não, o oito interior não tem Não representado. entra aí, tá. Perdão, não entra aí. Eu só usei o modelo do oito interior porque é da mesma maneira que se trata, porque o oito interior, o que, que é? É uma linha que se corta a si mesmo e também não para.
O 8 interior, ele fica girando assim o tempo todo. Gente, eu vou usar a mão, porque eu sou do tempo que a gente tinha quadro negro. Então, eu vou ter que fazer assim. Bom, desculpe meus recursos tecnológicos. Então, Fica só Lacan uma... construi o grafo a partir do seminário 5 e 6 e do texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. De 1957, mais ou menos, a 1960, são esses textos, com o objetivo de formalizar o desejo e suas articulações no sujeito, mas continua a fazer referência a ele em vários dos seus escritos e seminários, até a introdução do conceito do objeto A como causa de desejo, que é de 1963, e o nó borromiano, RSI, que é de 1970. Então, são cerca de 10 anos que ele vai montando essa árvore de Natal, digamos assim, né? Espera aí que eu ia falar uma coisa aqui. Olha só o que eu li. O objetivo de formalizar o desejo e suas articulações no sujeito. E hoje eu entendo por que lá atrás eu não achava um lugar para dizer, apontar na imagem, dizer, o desejo está aqui. O Lacan diz que está aqui. Porque o desejo, enquanto objeto causa, é inapreensível. Ele é só o movimento. Exato! Então, ele não vai estar nunca. Quem veio aqui a primeira aula para depois me perguntar onde é que está o desejo, pode ir embora, porque não tem como mostrar onde está o desejo. Ele é fruto desse movimento, porque vocês veem que ele vai até o objeto A como causa do desejo. Então, como causa, ele é inapreensível. É o termo que o Freud usa para designar o desejo. Wunsch, Bom, movimento. Wunsch é é, uma palavra alemã que designa movimento? movimento. Não sabia. Obrigada. Wunsch. É. Porque, inclusive, quando ele fala das pulsões, ele diz o objeto é a coisa mais variável da pulsão. É como, desculpa, é como isso não interessa. Qual é o objeto não interessa. Portanto, não vamos chegar aqui e dizer, o desejo está aqui, peguei. Não, não consegue. Bom, uma coisa que eu já falei. Então, é com essa estranheza. Deixa eu ver se eu acho que tem coisa aqui que eu já falei, não quero repetir. Pá. Portanto, com isso tudo que eu introduzi, das minhas dificuldades, da maneira como eu vou trazer, cabe a cada um de vocês fazer a própria leitura. E por quê? Porque hoje eu leio Lacan a partir do objeto A, do real, da topologia, lugar do não saber, que, quando eu li há 20 e tantos anos atrás, eu não tinha, e a gente nem tinha essa teorização. E eu também não tinha esse lugar. Eu estava querendo era saber, e achava que eu tinha sabido muita coisa. E por que que vocês vão ter que fazer a mesma leitura? E por que que hoje eu leio Lacan a partir do objeto A, etc.? Também é porque cada um só pode escutar e apreender a partir da posição que ocupa na cadeia significante do outro. Então, cada um de vocês vai tomar um grafo, compreender ou não, ou tomar ou lidar com o grafo a partir da posição de vocês, do olhar de vocês. E é isso que me encorajou. O que eu vou poder trazer para vocês é um apanhado de recortes que eu fiz na leitura já citada. O grafo do desejo foi chamado por Lacan, na subversão do sujeito, dialética do desejo, de ponto de basta. Esse grafo é inspirado, para aqueles que lembram daquelas poltronas bergère antigas, ou sofá antigo, que tinha um botão. Então, esse Quando decapitou. point de capitão. Esse botão, ele é costurado, né? Enfim, se você arrancar o botão, você vai ver, ele é costurado de dentro do sofá para fora, dá uma volta no botão e volta pelo mesmo buraco, né? É bem uma volta topológica. Então, ele chama de ponto de basta. Basta o quê?
basta de deslizamento metonímico, diacronia da significação. Deslizamento metonímico é aquele eixo horizontal, mas não sei por que falei oriental. Depois eu vou ver. Horizontal da cadeia significante, né? Um significante, outro significante, outro significante. Por isso eu chamei meu seminário de corte e costura, costura-corte, porque a diacronia faz uma certa costura, um ponto e outro ponto e outro ponto e outro ponto, infinitizadamente, né? Então, há que ter um ponto de basta. Esse ponto de basta é a relação dessa costura diacrônica na horizontal da cadeia significante com um eixo metafórico. A gente estava falando na apresentação da Natália, essa questão do pai. O pai é exatamente esse eixo metafórico que interfere, não é que interdita, ele interfere, ele entra na cadeia metonímica e vai produzir algo novo, porque o deslizamento metonímico é da ordem da repetição. Eu estou falando isso, mas não quer dizer que haja um separado do outro, né? O movimento é metaforonímico, mas para explicar um e outro eu estou separando, tá? Mas não há essa separação. Porque qualquer frase que eu fale, vamos tomar essa frase, qualquer frase que eu fale, né? Significantes aí encadeados, uma frase pequena. Por trás dessa frase tem vários outros significantes. Eu poderia dizer não importa, em vez de qualquer. Eu poderia dizer eu poderia dizer qualquer maneira, em vez de dizer qualquer frase. Eu poderia dizer não importa a maneira, eu estou dizendo qualquer frase. Vocês veem que eu tenho opções de significantes, todos vocês têm. Agora, por que que eu escolhi esse significante e não aquele significante? Isso traz um efeito de significação para além disso que eu estou dizendo, tá? Qual é a frase mesmo que eu falei? Qualquer frase, enfim, sei lá qual é a frase que eu falei. Quando eu falei qualquer frase, todo mundo entendeu. Mas por trás disso tem uma série de significantes que não foram ditos, poderiam ser ditos, mas eu escolhi esse, e isso amplia a significação. E é isso que a gente faz na nossa clínica. Quando o paciente diz qualquer coisa, você entende o que ele diz. O perigo é ficar satisfeito, né? Entendi e fiquei satisfeito, né? Eu hoje estava num grupo discutindo alguma coisa e um colega comentou assim: não, mas ele saiu daquele emprego que ele se queixava, paciente contando, né? O paciente saiu daquele emprego do qual ele se queixava muito, no caso da supervisão, o analista contando a história. E agora ele conseguiu o emprego que ele queria. E o analista em questão, na supervisão, traz isso como se isso fosse um sucesso, como se isso fosse um avanço, como se fosse uma melhora. Isso é da ordem do sentido. E é difícil a gente, na nossa clínica, não ser capturado pela essa ordem do sentido, né? Como é que alguém chega e diz: fui aceito, fiz a entrevista, vou começar a trabalhar amanhã? Me contou que era o trabalho que ele queria, ele estava sofrendo muito no trabalho. Como eu não dizer que bom? Como é que eu vou futucar essa frase e dizer assim: mas como assim? Passou? Que passagem é essa? Olha que maluquice. A pessoa disse: eu passei na entrevista. Que passagem é essa? Isso parece da ordem do sem sentido. Mas é disso que se trata, né? Numa psicanálise, diferentemente de uma terapia, né? Fazer o sujeito dizer daqueles, quando ele dizer eu passei na entrevista, daquela outra passagem que não é da entrevista, ou pode ser da entrevista, entreolhar, sei lá. Mas tem que quebrar essa frase, e é um sucesso, o cara chega todo feliz no seu consultório, e você ok, então, mas conta, e aí, né? Você tem que quebrar
essa frase, porque isso é da ordem do sentido, é metonímico. Então, tem um basta. Epa, que história é essa de estar tão satisfeito assim porque passou no trabalho? Olha que absurdo isso, né? Isso é da ordem do nonsense, mas é aí que o analista trabalha, não dessa maneira, né? Mas é aí que ele trabalha. Bom, deixa eu pegar. Então, esse ponto de basta se refere a isso, a dizer, basta, basta de ficar contando vantagem que passou na entrevista. Eu quero saber do que está por trás, ou seja, do eixo metafórico que aí se marca quando a gente intervém, né? Tereza, me permite Oi, uma colocação que lógico. tu disseste no início que o desejo, tudo se dá a cada ato de fala. Aham. Escrevi essa frase, escrevi tudo se dá a cada ato de falha. Tá, perfeito. Estou retomando essa questão agora do analista. É bem isso, né? Tem que pegar o equívoco aí, né? O enigma. Isso, isso. O E não é que é fácil. difícil para mim ainda, Tereza, é achar esse ponto aí, porque a tendência É ainda que eu me imaginário. contenha, não é? O quanto é difícil quando alguém chega, por exemplo, no final do ano. Regina, estou super feliz, passei no Enem. Batalhoso do ano inteiro aí. O que eu vou achar da Olha, quanto pode. é difícil. Não, Foi, tem razão. isso foi assim angustiante para mim. Tem toda a razão, é muito difícil. Confesso, Agora, confesso aqui. eu já conheci analista, já escutei analistas dizer, e daí? Você já imaginou, o guri chega, olha, consegui passar no Enem no terceiro lugar. E daí? Mas tem analista que cara de pau. Agora, isso é uma coisa de cada um. Não estou dizendo que vocês cheguem no Oh, eu consultório e digam isso, que os clientes angustiam e vão embora. É. Mas há que ter uma certa ginga de cintura, uma vaselina, porque você tem que realmente saber. E aí? Você tem que trabalhar nesse ponto, né? Esse ponto de base. Vamos lá. Ao deslizamento metonímico, cadeia metafórica. Não. Ao deslizamento metonímico, diacronia da significação na sua relação com a cadeia metafórica sintagmática. São outros nomes que dá. Lembrando que o efeito de sentido se deve justamente a essa retroação da cadeia significante em direção ao significante da origem do sujeito, num movimento repetitivo e insistente ao todo sentido, toda a verdade. A cadeia, que é uma insistência, né? Insiste sempre com um pouco de sentido que se produz e um pouco de sentido que se perde, né? Eu vou repetir isso, está aí a imagem, vou usar a imagem, olha só. Eu disse para vocês que essa linha que passa da esquerda para a direita, essa linha vermelha, e eu fiz ela retroagindo. É esse movimento que eu li agora para vocês aqui. Sentido se deve justamente a essa retroação da cadeia significante em direção ao significante da sua origem, ou seja, vai da esquerda para a direita e depois volta da direita para a esquerda. Nessa volta, que não está aí marcado, o que é que ele busca? Ele busca o significante um, o traço. O significante que não significa nada. Ele é apenas ponto, marca de vazio. Ponto de partida como marca de vazio, não é ponta de partida cheio. Ah, então é o traço do meu pai, é o traço da minha mãe. É traço de vazio. É um traço que marca um vazio. E é um movimento de retroação a esse significante que vai poder repetitivo, né? Sempre que a gente está falando, a gente está se reportando a esse significante, né? Repetitivo e insistente, na busca de todo o sentido, de toda a verdade. E a cada insistência, um
pouco de sentido se produz, nunca o todo. Mas é preciso se perder um pouco de sentido. Se produz um pouco de sentido e se perde um pouco de sentido. Este é a base da articulação que sustenta o desejo nas várias posições do grafo. E essas complexas articulações se dão todas a um só tempo como em ato. Lacan construiu o grafo do desejo com esse propósito: mostrar que o desejo é articulado sob várias variáveis, linhas, fatores diferentes, embora ele é articulado sob várias variáveis, linhas, fatores, significantes, tudo isso que eu já falei, embora não seja articulável. Eu ouvia sempre isso, desejo articulado, mas não articulado. Achava isso um contrassenso, nunca entendia e tal, graças a essa loucura. Por que que não é articulado? Porque se remete a um significante que marca o vazio. Então, ele é articulado porque ele se dirige a esse significante, mas ele não é articulável porque nesse significante ele não encontra consistência. É um significante que não significa nada e só vai remeter a alguma significação a partir de outro significante, né? Tá indo, gente, tá, né? Eu estou fazendo aqui mas eu acho que está indo. Porém, a base da articulação do desejo no grafo é que, abre aspas, ele está aí meio flutuando em alguma parte, mas sempre nesse além do outro. O desejo é submetido a uma certa altura, a uma certa regulação. Eu estou aspiada, tá? É citação. O desejo é submetido a uma certa altura, a uma certa regulação, que se pode dizer de fixação, determinado, e é o S1. Continuando sobre aspas, por alguma coisa que se desenha assim, isto é, de uma via de retorno ao código do inconsciente em direção à mensagem do inconsciente no plano imaginário. Isso está no seminário 6, na página 312. E é essa volta que eu acabei de mostrar para vocês, com outras palavras. Mas aí tem coisas muito interessantes, porque ele vai falar dessa certa determinação. Existe uma certa determinação na linguagem, né? Mas não é toda. Existe alguma fixação. Por isso, inclusive, a gente tem o conceito de repetição. E a repetição é estrutural, a repetição não é da neurose, ela é da estrutura, né? Por isso o colega lá falou, a gente monta a mesma árvore de Natal, mas nunca é igual, né? Então, por alguma coisa que se... isso eu já li. Acho que isso se inspira no conceito de a posteriori, um conceito fundamental para a clínica freudiana. Eu já falei aqui algumas vezes, até assim, não foi legal, às vezes as pessoas... Eu ouço muito a gente usar esse a posteriori, que é traduzido, né, latim, traduzido para o português só depois, como se fosse, ele só viu isso a posteriori. Não, ele só viu isso depois. Ele só viu isso no dia seguinte. Ele só viu isso depois. Isso não é a posteriori. A posteriori é o contrário. Ele viu isso desde antes. Percebem que, às vezes, a gente comete essa equivocação e isso muda tudo. O a posteriori significa alguma coisa que já estava lá desde antes. E a gente usa com muita frequência. Mas só a posteriori que eu fui elaborar essa... Não, se foi a posteriori, essa elaboração já estava lá atrás, né? Alexandre, a segunda imagem, por favor. Essa é a primeira. A segunda imagem é o basicão, tá? O basicão. Eu só acrescentei aí o S de abarrado e o A, mas olha lá. Aquele triângulozinho lá embaixo é o início, é a entrada, né?
É a origem do sujeito que está cifrado com um símbolo matemático. Se alguém souber o que significa isso aí é o alfa, beta, gama, esse é o delta, né? Se alguém souber o que a matemática fala do delta, eu gostaria, porque eu não cheguei a pesquisar, mas, enfim, quer dizer a origem, né? E a origem do sujeito vai ser cortada pelo ar, né? Pela linguagem, né? Pelo tesouro significante, pelo grande outro. Esse grande outro aí ainda não está barrado, tá? O grande outro aí não está barrado. Seria o todo, né? Só que ele vai dar uma volta retroativa, e vai se cruzar com algo que estava antes, que é o significante do ar. Essa escrita é a escrita da estrutura. Escrever a estrutura é, como a Sandra disse, escrever a falha. Então, de um lado, a gente teria a fala, mas do outro lado, a gente tem a falha. Ou seja, o que se produz aí é a falha da fala, ou a fala falhada, que é quase uma redundância, toda fala é falhada, né? A leitura desse S de A, que também não está barrado ainda, né? Porque isso é só a base, né? Nada se deu, não houve nenhuma fala aí, é o desenho básico, o início, né? Significante do outro, se existisse. Se existisse um significante para o Falta um outro. significante no campo do outro. Não, por enquanto o outro não está barrado. Ah, Não é ainda o significante da falta de significante no campo do outro. É o significante. Eu até acho que a gente deveria ler o signo do outro, porque se não está barrado, né? Seria, isso eu estou lendo aqui agora, né? Com a sua observação. E a linhazinha que está na horizontal, saindo da esquerda para a direita, é o sujeito, né? E o sujeito linha. Essa travessia do sujeito ao sujeito linha, então já seria um sujeito marcado pela linguagem, é que vai poder marcar a barra do outro, que no próximo desenho já vai estar barrado, né? Aqui temos o que Lacan chamou a célula mínima do sujeito. O encontro mítico, está vendo, Sandra? É mítico, por isso não está barrado. Não existe esse outro sem barra, tá? É mítico. O que O está em encontro jogo aí é o mítico outro real. Ele tá é apontando um verdade, outro real. verdade, é verdade. Porque se é mítico, né? É mítico é o encontro mítico e mebiano entre o sujeito e a cadeia significante do outro. Por que Lacan tomou? Quando Lacan vai falar disso, o Lacan toma o ir, em alemão, portanto, freudiano, como sujeito, né? Isso me chamou a atenção. Eu acho que eu não resolvi completamente essa, mas eu resolvi, achei que era bom trazer essa questão para vocês, porque é o Lacan, muito mais que o Freud, que vai fazer questão absoluta de trabalhar, distinguir o eu e o sujeito. Porque o Freud também fez isso, né? Ele falou do eu, enfim, eu acho que ninguém falou tanto do eu quanto Freud, mas a questão do sujeito, no sentido de que sujeito é aquilo que está entre um significante e outro, que é remetido ao significante e outro, o Freud não tinha essa noção. Eu acho, minha leitura, se vocês não concordam, falem, ou calem-se para sempre, que o sujeito, o Freud não foi bem explorado. Esse sujeito lacaniano, ele não tinha recursos, né, para explorar muito. Ele tinha recursos do eu, falou abundantemente do eu. E o Lacan Mas fala, ele chamou, Teresa, desculpa, mas ele chama de real irs, ou seja, um eu real. eu Não é um sei, eu egóico que a gente aham, aham, se refere. O Lacan aponta isso no seminário 1. sim, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, embora não fugiu à percepção do Freud, o conhecimento do Sim, Freud, que existia esse eu real, mas ele não desenvolve tanto quanto ele desenvolveu o eu imaginário, digamos assim. sem dúvida, sem Ele dúvida. tinha, né, ele deitou e rolou, não é imaginar. Esse eu real, porque ele mesmo nem sabia o que era o real, e o real para ele era a realidade.
né? Então, vocês veem Sim. toda a dificuldade, né, É porque é aí. o impossível. Pois é. Mas para ele estava ainda no tempo da realidade. Real era a realidade. Embora a realidade para ele já fosse realidade psíquica. Lembram que ele sempre falava realidade psíquica? Realidade psíquica. Ele não falava realidade só. É uma outra realidade. Bom, me chamou a atenção isso que o Lacan, não pode ser até problema de tradução, mas eu resolvi trazer para cá. Para que eu resolvi trazer para cá? Para falar dos vários eus, né? Então, a gente tem o eu, assim, o que é o eu e o que é o sujeito, né? Essas coisas são distintas, a gente acabou de ver, a Teresa mostrou. O eu ir é o real, né? O eu imaginário, o eu do estágio do espelho, o eu, etc, etc. São coisas distintas. Mas essas coisas distintas não estão separadas. Não estão separadas. O eu que está falando aqui, dono dessa voz, dessa fala, esse eu falante, ele tem tudo a ver com o eu objeto. O eu onde eu não falava nada, onde eu era falado. Tá? É graças a esse eu onde eu não falava e era falado, e aquele outro que falava por mim e para mim, que hoje eu falo, né? Então, não estão separados, está presente aqui ainda esse eu objeto, né? Quando a gente fala, eu lá atrás falei, eu não, a gente fala mesmo sem saber o que está falando, porque a gente não sabe o que está falando, na verdade, porque a gente é determinado, né, por uma falha, como a Sandra falou. Então, o eu e o sujeito. Tem o eu falante, tem o eu falado como objeto, tem o eu como sujeito da frase. Quando eu digo assim, eu estou apresentando o seminário. Tem um eu que está falando, tem um eu que é o eu que está apresentando o seminário. Eu estou falando desse eu que está apresentando o seminário. Para minha satisfação. E tem o outro eu que que vai ficar satisfeito. Percebem? Como essa questão do eu não é nada resolvida, digamos, né? Eu como sujeito. Então, eu chamei assim, esse eu está sempre se revirando. E eu fiz uma analogia com os destinos pulsionais, de novo na metapsicologia, que eu gosto tanto, que é quando o Freud fala dos destinos da pulsão, que ele fala do recalque e sublimação, e ele fala do retorno ao próprio eu, e ele fala da reversão ao seu oposto, quando ele vai trabalhar sadismo e masoquismo, que ele diz que não é um eu sádico e um eu masoquista, é um oito interior. Né? O eu masoquista e o eu sádico se intercomunicam, não está separado. Né? E aí eu remeto vocês lá à pulsão e seus destinos. Tem o eu, que a gente já falou aqui, inclusive falou na apresentação da Natália, o eu moar, que é o objeto do narcisismo dos pais. Né? Eu vou formar uma ideia, eu não estou falando de imagem, uma ideia do eu, quando eu digo eu tenho uma ideia do eu, a partir, não é sem, esse eu que eu penso que foi o eu que meus pais viram em mim. Olha quanta perda de sentido. Eu penso, eu acho, eu imagino que houve um eu que meus pais viram em mim, ou pensaram, imaginaram de mim, que não é o eu que sou hoje. Mas isso tudo é construção imaginária. O eu vem de um vazio, de uma falha, né? Como no estágio do espelho, de um engano, de um equívoco. Né? O eu, o G, o eu, esse G eu da frase, é fruto da divisão entre um significante e outro. Na maioria das vezes, quando a gente trabalha com a questão do sujeito, é desse eu que a gente está falando. Um eu, que seria, a gente chama de sujeito, que está entre um significante e outro. Lembrando que sujeito em francês é sujet, e sujet em francês significa assunto, tema. Né?
No projeto, o Freud fala do eu como uma rede de neurônios investidos libidinalmente. Em Introdução ao Narcisismo, o Freud fala das pulsões libidinais do eu como objeto e como pulsões egóicas, né? Então, primeiro seria neurônios investidos libidinalmente. Depois, no narcisismo, ele já acrescenta que seriam pulsões, né? Não seriam neurônios, já saiu do orgânico. Pulsões libidinais, portanto, investidas, né? Do eu como objeto, que tomam o eu como objeto. E pulsões egóicas, né? Tanto pulsões objetais, porque pode-se ter pulsões objetais que tomam o eu como objeto, ela continua sendo pulsão objetal, tem o eu como objeto, né? E as pulsões egóicas, que são as pulsões que tomam o eu como uma imagem acabada, digamos, como um conceito acabado, como um todo, né? O eu como um todo. Ele fala ainda do eu como captura da libido narcísica, né? Esse eu captura da libido narcísica, a gente ouve, né, comenta muito, quando a gente fala do luto, da melancolia, remetendo a Freud ou Lacan, não importa, que ambos dizem que o investimento libidinal que o sujeito dirigia ao objeto, com a perda do objeto, né, é retraído, retorna para o eu, né? Então, o sujeito entra numa retroação narcísica, tirando esse investimento dos objetos. Daí o sujeito fica melancólico, ou seja, não quer saber de nada, não investe, não distribui libido. Parará, eu como objeto do negócio, captura, né? Esse eu é distinto do eu como rede de investimento, né? O eu, essa captura de libido, retroação da libido para o eu, é diferente desse eu de investimento, que é o eu que investe. Então, eu invisto no seminário, invisto na escola lacaniana, invisto nos meus netos, invisto, sei lá mais o que, né? Portanto, esse eu que investe, que é a rede de investimento, são marcas do outro. Por quê? Porque esse eu ele comparece como significante. E, como significante, ele traz a representação do eu. Lá, o Freud chamava, não é bem a mesma coisa, mas onde o Lacan chamou de significante, o Freud não tinha esse conceito, o Freud falava de representações, né? Então, quando eu digo eu invisto na escola lacaniana, eu invisto nos meus netos, isso faz parte do meu eu, né? São representações ou significantes que fazem parte do meu eu. Lacan vai começar fazendo grafos na subversão do sujeito a partir do efeito da retroação na associação livre em Freud. O Freud fala, né? Não me lembro, acho que é nos sonhos, não sei se ele fala de, Agostinho está aí, fala da associação livre, não é nos sonhos, não sei, não importa. Ele fala da associação Ele livre. fala, sim, na interpretação dos sonhos da associação livre o tempo Mas eu todo. não sei se é Ele a primeira dedica vez. um capítulo a isso. Eu sei, mas eu não sei se é a primeira vez que ele fala de associação livre. Isso é que eu não tenho certeza. Bom, de qualquer Eu maneira, não acho que importa sim, quando Tereza. ele fala. Não sei. Eu acho que sim, é um texto de 1900. Antes disso, 1900, é bem antigo, sim. antes disso, eu acho que ele não menciona esse termo, significante. Esses dois É, significantes, não. associação livre. Esse significante de associação livre tem a ver com esse movimento de retroação ao significante 1, ao S1. Esse significante base, significante que seria a verdade do sujeito, verdade inatingível, inalcançável, porque ele é apenas traço de real, de puro real. Ali não há nada, né? Mas, então, a associação livre que o Freud evoca do cliente é exatamente nesse sentido do cliente poder falar deste lugar original, lá atrás desse S1, como se ele estivesse falando agora, mas ele, na escola canina, para mim, está acabando. Deixa eu dar aqui um fechamento. Obrigada.
Então, ele faz esse grafo do desejo inspirado, assim eu li, nessa retroação da Associação Livre de Freud. Bom, então, gente, eu paro aqui e não deixei tempo para debate. Fica para a próxima. Eu vou fazer o seguinte, da próxima, daqui Mas um foi mês... ótimo, Tereza. Você Muito trouxe. bom. Mas é um Foi muito trabalho. bom, muito bom. Eu vou falar uma vez por mês, a Flávia ainda vai ver que horário. Eu fiz uma pequena confusão, lógico, eu tinha que fazer, não foi mole. Eu vou começar, então, a próxima aula. Vocês anotem as questões, por favor, porque é o meu alimento, as questões que vocês trazem, tá? Eu vou começar perguntando: o que ficou? Como é que foi? O que vocês acharam? Tá bom? Bacana. Obrigada, obrigada. Beijo, Combinado. tchau, Boa boa noite. noite.